tudo bem? Meu nome é Ideraldo, sou técnico mecânico e representante comercial na área de ferramentas de corte e máquinas ferramentas. O vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre identificação de suportes ISO. No vídeo anterior, que está aqui acima, nós falamos sobre identificação de insertos ISO. Então, sem mais demora. Bom, todo fabricante de ferramenta tem no seu catálogo, antes dos suportes ou antes dos insertos, essa nomenclatura, explicando cada uma letra referente a esse inserto ou a esse suporte. Nesse caso aqui, a gente vai estar falando sobre o suporte e o sugerido aqui para a gente é o PCL-NR 2525 M12. Então vamos começar aqui. A gente tem uma numeração aqui de 1 até 9, né? E o número 1 aí fala que é a letra P. A letra P, ele está dizendo que a fixação dessa pastilha que vai nesse suporte é uma fixação por alavanca, tá? É uma das fixações mais antigas que tem. Mas ela poderia ser uma fixação S, né, por parafuso, poderia ser uma grampo pino que empurra a pastilha contra o pino, poderia ser só um grampo que pega com as pastilhas antigas, aquelas que não tem furo, né, para fixar. E poderia ser uma S também, que é só o parafuso diretamente na pastilha. Então, a letra P, o número 1, é referente à fixação. O número 2, ele te fala aí que a pastilha que vai fixar nesse suporte, que é intercambiável com esse suporte, é no perfil C, ou seja, ela tem 80 graus. Ele não te fala ainda se essa pastilha é uma pastilha positiva ou negativa, mas mais à frente vai ter mais informação sobre esse inserto dentro da nomenclatura desse suporte. O número 3, ele te fala aí o ângulo de ataque dessa ferramenta em relação ao material. Então tem uma tabelinha com todos os ângulos aí. Nesse caso aí, ele está falando que a L suporte tem 95 graus, ou seja, o ângulo de ataque dele em relação ao material é de 95 graus. O número 4, ele volta a falar sobre a pastilha. A primeira lá, do número 2, ele fala que o perfil da pastilha é C, que é com 80 graus. E agora, no número 4, ele está falando que ela é uma pastilha neutra, uma pastilha negativa. Ou seja, aquilo que eu expliquei no primeiro vídeo. Quem faz o ângulo de folga na pastilha é o próprio suporte. Ele tem uma inclinação que a pastilha fica inclinada, então ele consegue ter o contato diretamente com a aresta de corte. O número 5, ele fala aí sobre o sentido de corte do suporte. Esse é um complicador na identificação, né? A gente tem sempre muita dúvida. As pessoas costumam relatar assim, não sabe se o suporte é direito ou esquerdo, e para isso eu tenho uma dica simples para poder você identificar essa posição, esse sentido de corte. Você pega um suporte, qualquer suporte, e coloca ele de frente para você. Se o inserto estiver do lado direito, ele é R, ele é direito. Se ele estiver do lado esquerdo, ele é L, ele é esquerdo. E se ele estiver no meio, ele é neutro. Tá? Então, esse suporte aqui, um PCL-NR, ele é um suporte direito, ok? O próximo aí, número 6 e 7, eles são juntos por quê? Porque ele está se referindo à seção do suporte. Se ele é um 25-25, se é 20-20, 16-16. Existem suportes que são 25-32, por isso que existem dois quadrantes aí. O número 8, existe uma tabelinha também, que cada letra ela indica um comprimento né? Nesse caso aí, esse M é uma ferramenta com 150 milímetros, conforme você pode observar aí na tabela. Finalizando a descrição de suportes externo, o número 9 aí, ele está te falando novamente em relação à pastilha. Ele está falando que essa pastilha que vai montar nesse suporte é uma C, ele tem um ângulo 0, e agora ele está falando que ela tem um comprimento de 12 milímetros, ou seja, ela é uma CN de 12, tá ok? Bom, então aqui a gente encerra aqui a parte de descrição de suportes externos e vamos passar para os suportes internos. Bom, os suportes internos, eles começam diferentes dos suportes externos, né? A descrição dele. Mas você vai ver que mais à frente um pouquinho eles são similares. Mas a primeira identificação que tem aí o número 1 e o número 2 no quadrante
ele está dizendo para você que essa ferramenta é uma ferramenta com haste de aço carbono e o diâmetro de 32, ok? Mas ela poderia ser uma haste de aço carbono com refrigeração interna, ou poderia ser uma de haste de metal duro, ou então uma haste de metal duro com refrigeração interna. Então, cada uma ferramenta dessa tem você pode escolher qualquer uma dessas aí. Sendo que para diâmetros maiores, a partir de diâmetro 16, não é comum você obter uma ferramenta com a haste de metal duro, porque é uma ferramenta com custo muito alto, certo? E são ferramentas específicas para você poder estar usinando uma situação de vibração, comprimentos longos, né? Então você tem que realmente analisar qual é a situação que você se encaixa aí. Não adianta você comprar uma ferramenta com refrigeração interna se você não tem refrigeração interna na sua máquina, um torno convencional. E se você tem um torno CNC e você tem refrigeração interna, você comprar uma sem refrigeração interna não é o adequado também, porque você vai ficar jogando a refrigeração ali na entrada e o cavaco fica jogando o cavaco para dentro. Então, quando você joga a refrigeração interna, essa refrigeração, além de refrigerar, ela ajuda a expulsar esse cavaco, tá? Então, você tem que ver o que é mais interessante para você aí. Bom, o número 3 aí, ele está falando, é a mesma coisa lá do outro, ele fala sobre o comprimento do suporte. Então, nesse caso aí, a letra S, ela está indicando que essa ferramenta tem 250 milímetros de comprimento, ok? Aí, começa a similaridade com relação ao suporte externo. Esse número 4 aí, ele fala o tipo de fixação, conforme eu expliquei, né? Ele pode ser por alavanca, pode ser por parafuso, ele pode ser por grampo. Isso aí para barras internas, a fixação é muito importante, porque dependendo do que você for fazer, essa fixação pode atrapalhar o escoamento desse seu cavaco aí. Quando ele bate em cima desse grampo, ele pode jogar para dentro de novo. Então, você tem que olhar direitinho, ver o que se aplica. Em certos casos também, a fixação por alavanca, ela não fixa tão bem quanto uma fixação, por exemplo, por grampo. Então, tem os seus prós e contras aí que você tem que analisar direitinho o que é melhor. O número 5, ele fala aqui do formato do inserto que vai fixar nesse suporte. Nesse caso aqui, está informando que é uma pastilha com formato T, ok? O número 6, ele volta a falar aqui também sobre a questão do ângulo de ataque em relação ao material, tá? Nesse caso aí, a letra F está dizendo que é com 90 graus. O número 7 aqui, ele está te falando que é a letra P, está te falando que a pastilha, volta lá na pastilha, ele está falando que a pastilha que você vai montar nesse suporte, ela é uma pastilha positiva com 11 graus, tá? É uma TP, ok? O número 8 aqui, ele fala sobre sentido de corte, é a mesma situação, a barra interna funciona da mesma forma, você pode pegar uma ferramenta interna e colocar de frente para você, se o inserto estiver do lado direito, ela é R, né? E se ela estiver do lado esquerdo, ela é L, tá ok? Então, direita e esquerda. E o número 9 aí está falando sobre o comprimento da aresta de corte, ou o tamanho dessa aresta de corte, dessa pastilha que você já descobriu lá no início, que vai montar nesse suporte. Ela é uma TP com o comprimento de 16, tá bom? Então é uma pastilha, é um suporte que o catálogo nos sugere, um suporte antigo, né? É um suporte que vai fixar essa pastilha só com um grampozinho, né? E a pastilha não tem furo, e é uma pastilha TPMR ou TPUN, as pastilhas antigas aí, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa explicação sobre o suporte. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me fazer a pergunta aqui embaixo, eu estou à disposição para estar respondendo. E peço que vocês se inscrevam no canal, e se vocês tiverem também alguma sugestão, né, que vocês coloquem aqui embaixo também. Aguardo vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo eu pretendo falar sobre parâmetro de corte, e a gente vai estar mais ou menos fazendo algumas formulazinhas, né, para poder estar trazendo para você mais conhecimento.